Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos continuar falando aí sobre radiciação, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a simplificação, tá certo? Vamos fazer a decomposição do número e assim simplificar um radical, beleza? E na aula de hoje vou estar fazendo com vocês algumas atividades, né, que eu solicitei na última aula, então vou estar resolvendo aí algumas com vocês, tá certo? Lembrando que no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre as operações com radicais, então não faltem o nosso próximo encontro, beleza? Então chega de conversa, vamos lá para mais uma aula. Estou utilizando aqui um pedaço da folha da aula passada. Deixa eu fazer separação aqui para ficar bonitinho. E aí, na aula de hoje nós vamos falar sobre simplificação. Então, galera, para fazer a simplificação de um radical, eu tenho duas situações. Quando eu faço a simplificação, quando o índice, né, e a potência eu consigo simplificar, ou quando é simplesmente um número qualquer, não elevado a nenhuma potência, e aí eu quero fazer a simplificação desse número. Para que a gente tenha ideia, sempre que eu tenho uma radiciação, eu vou ter que simplificar. Eu tenho que encontrar a parte mais simples dessa radiciação, beleza? Então, essa daí seria a simplificação. De que forma que a gente vai fazer a simplificação? Nós vamos fazer a simplificação transformando esse número em fatores primos. Mais ou menos como a gente faz para resolver o MMC, quando a gente está fazendo lá a soma e subtração de uma fração, beleza? Deixa eu parar de falar e colocar aqui alguns exemplos para a gente fazer a decomposição e aí a gente fazer a simplificação dessa raiz. Vou começar aqui pelo exemplo do número raiz quadrada de 99. Para fazer essas simplificações assim, gente, eu aconselho sempre você fazer no cantinho do seu caderno, porque sempre que você tem uma atividade para fazer uma simplificação, você vai ter que fazer outras simplificações. Então, faz aqui e deixa um cantinho aí no seu caderno para você poder fazer a simplificação, tá? Então, vamos lá. 99. 99 não dá por 2, então já não consigo dividir ele por 2. 99 dá por 3. 99 para 3 vai dar 33. 33 novamente dá por 3, que dá 11. E 11 só dá por 11, que vai dar 1. Fechamos aqui, ó, eu representei o 99 em fatores primos. 3 vezes 3 vezes 11. Efetuando essa multiplicação vai dar o resultado 99. Aí o que eu tenho que observar? Qual é o índice dessa minha raiz que eu estou tentando fazer decomposição? O índice dessa raiz aqui, ó, é 2, né? É uma raiz quadrada. Então isso quer dizer que eu vou ter que agrupar esses primos aqui, ó, de 2 em 2. E aí já vou falar o porquê que eu vou agrupar de 2 em 2, tá? Então, agrupando aqui de 2 em 2, 3 e 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. O 11 eu não consegui agrupar com ninguém, ele vai permanecer 11. Aí, o que acontece? Esses números aqui que eu consegui agrupar e o que eu não consegui agrupar, eu vou voltar ele para dentro da raiz. 3 ao quadrado vezes 11. Aqui eu vou lembrar, vou solicitar que vocês se recordem aí de uma propriedade que a gente viu lá na aula passada, que é quando eu tenho a base, quando eu tenho o índice, melhor dizendo, igual à potência. Índice igual a potência eu posso cortar.
Então isso daqui, galera, eu poderia representar também da seguinte maneira, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 11. Só que não tem a necessidade de fazer tudo isso, tá? Só estou fazendo assim para que vocês possam entender. Então, ó, potência quarta com raiz, sobrou 3 raiz de 11. Então, a simplificação do raiz quadrada de 99 é 3 raiz de 11. Só para a gente ter ideia que a nossa conta está certinha. Ó. Peguei aqui a minha calculadora e vou calcular. Ó, raiz quadrada de 99. Raiz quadrada de 99 dá aproximadamente 9,95. Né? 9,95. Raiz quadrada de 11 dá 3,31 vezes 3. 9,949. Então é igual, só mudou a forma de representar, tá certo? E sempre será o mesmo resultado. Beleza? Então vamos lá para o segundo exemplo, porque a gente só consegue ficar fera exercitando. Raiz, agora eu vou fazer uma raiz cúbica de 168. Aí eu vou fazer aqui no cantinho 168. 168 eu consigo por 2. 168 para 2 dá 84. 84 para 2 dá 42. Por 2 dá 21. 21 não dá por 2, dá por 3. 21 para 3 dá 7. E 7 é primo, só dá por ele mesmo. Percebam que aqui agora eu tenho uma raiz cúbica. Se eu tenho uma raiz cúbica, então quer dizer que eu vou agrupar de quanto em quanto? 3 em 3. Então aqui 2 ao cubo. E aqui vai permanecer o 3 e aqui vai permanecer o 7. Então quem volta para a raiz? Quem volta para a raiz é 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Potência corta com raiz, não vou separar igual a gente separou essa daqui não, tá? Potência corta com raiz, quem vai sair vai ser o número 2. E quem permanece na raiz? Aqui é cúbica, tá? Quem permanece na raiz é o 7 vezes 3, que dá 21. Então, raiz cúbica de 21. Então, a simplificação dessa raiz aqui é 2 raiz cúbica de 21. Beleza? Deixa eu pegar um outro exemplo. Raiz quarta de 512. 512, vou lá fazer a decomposição. 512, simplifico por 2, 512 para 2 vai dar 256. Por 2 vai dar 128. Por 2 de novo, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Opa, isso aqui ficou grande, hein? Então, ó, como aqui é uma raiz quarta, eu vou ter que separar de 4 em 4, ó. Separei aqui uma. E aqui eu consigo separar outra. Então aqui, ó, 2 à quarta, 2 à quarta. Professor, já consegui entender isso daí, já percebi que o número que eu consigo agrupar, ele sai da raiz. Exemplo, ó. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, o número que eu agrupei foi o 3. Eu consegui agrupar ele uma vez. Então ele saiu da raiz. Quem permaneceu dentro da raiz? O 11, que eu não consegui agrupar. No segundo exemplo, quem saiu da raiz? Quem saiu da raiz foi esse 2 aqui, ó. Eu consegui agrupar ele uma vez. Então ele saiu. Quem permaneceu na raiz? 3 vezes 7, que deu 21.
Aqui eu tenho dois números, né? Duas vezes que eu consegui agrupar isso de 4 em 4. Então eu tiro esse número 2 aqui e tiro esse outro número 2 aqui, que eu também consegui agrupar. Quem que vai permanecer na raiz? Esse 2 aqui que eu não consegui agrupar ele com ninguém. Raiz quarta de 2. Resumindo, esse resultado aqui vai dar 4 raiz quarta de 2. Então, a simplificação do 512 4 raiz quarta de 2. Beleza? Aqui não tem mais o que falar sobre a simplificação. Vamos lá então resolver aí algumas atividades. Não vou conseguir resolver todas, mas vamos resolver aí a que der pra gente resolver e a que der pra eu comentar com vocês. Deixa eu dar uma olhada na atividade aqui. Vou comentar um pouquinho sobre a atividade, né, da nossa aula passada, que foi falando sobre as propriedades, né? E dentro dessas propriedades tem a simplificação, não fatorando mais a simplificação. E depois fala um pouquinho sobre outras atividades voltadas aí para a simplificação de radical. Lá na página de número 25, eu tenho a questão 27. A questão de número 27. Vou até anotar aqui, ó. Página 25, número 27. Essa questão de número 27, ela é bem tranquila. Até porque ele pede simplesmente para eu efetuar a simplificação, né? Eu vou simplificar ou vou multiplicar de acordo com a situação que ele solicita ali. Ele não coloca A, B, C e D, eu vou pegar o primeiro pontinho. O primeiro pontinho eu tenho uma raiz de índice 12, onde eu tenho 9 elevado à quarta. E aí isso vira uma outra raiz, agora de índice 3, onde eu não sei o valor dessa potência aqui, ó. Mas eu consigo perceber que da primeira para a segunda houve uma divisão. Então, ó, aqui é como se eu fizesse uma divisão, dividisse por 4, né? Para dar resultado 3 aqui eu teria que dividir por 4. Então automaticamente aqui eu também teria que dividir por 4, né? E aí dividindo por 4 eu vou ter uma outra raiz onde o índice é 3, uma raiz cúbica, né? De 9 elevado a 1. Esse 1 não precisa aparecer, mas vou colocar aqui, ó. Então, ó, na primeira bolinha aí, ó, a letrinha A que ele está pedindo para a gente encontrar tem resultado 1. Vou fazer mais outra. Vou fazer a segunda bolinha. A segunda bolinha eu tenho a raiz. É uma raiz cúbica de 7 elevado à quinta. E aí vira uma outra raiz, onde o índice eu não sei, ele chama de B. Onde a potência do 7 agora é 20. Então vamos lá, ó. O que aconteceu dessa potência para essa aqui virar 20? Tenho 5 para virar 20, então quer dizer que eu tive que multiplicar por 4. Então, galera, o que eu faço com a minha potência, eu tenho que fazer também com o índice. Se aqui é 20,
4 vezes 5 vai dar o 20. Então aqui o índice dessa daqui vai ser 12. Bem tranquilo, né? E esse daqui é o B, ele chama de B. O B é 12. E assim você vai fazendo todas as outras. A questão de número 28, ele pede para a gente escrever a expressão por meio de um único radical, né? E aí, deixa eu pegar aqui a letra D, as outras são tranquilas. Na letra D, eu tenho... Todos eles são raízes de índice 10. Deixa eu fazer aqui. Professor, eu posso ter essa operação onde o índice é diferente? Pode sim. Mas aí eu vou ter que fazer um outro procedimento, meio que tirar o MMC. Mas isso aí a gente vê em um outro momento. Então vamos lá, ó. A gente viu lá dentro das propriedades que quando eu tenho a multiplicação onde o índice é igual, eu posso efetuar normal a multiplicação e a divisão. Então vai ser isso que eu vou fazer, ó. Esse vezes esse vai ficar uma raiz de índice 10. 5 vezes 20 vai dar 100. 50, 100. Isso aí. Sobre 4. E aí, fazendo a divisão, também eu posso efetuar a divisão sempre quando o índice for igual. Efetuando aqui a divisão, eu vou ficar com raiz de índice 10 e o resultado aqui 25. 100 dividido para 4, 25. Beleza? Simples assim. As outras eu vou efetuar a operação normal. O que der para resolver, eu vou resolver. O que não der para resolver, eu vou apenas representar. Na número 30, eu tenho potência de potência. Na número 31, eu tenho algumas operações aí, né, onde eu tenho multiplicação, a outra eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Na verdade, a 30 não é potência de potência, é uma raiz dentro de outra raiz que, fazendo a transformação, vai virar uma potência dentro de outra potência. Mas aí eu não preciso nem fazer essa transformação, não. Tem uma formulazinha, né? Deixa eu só lembrar aqui, ó. Questão de número 30. A questão de número 30, deixa eu ver aqui, ó. Letra D de dado. Ele pede para verificar se é verdadeiro ou falso. Mas vamos lá, vamos ver se é verdade ou mentira, né? Eu tenho uma raiz quadrada e dentro dessa raiz quadrada eu tenho uma raiz de índice 12. Uma raiz de 74. Ele está falando que isso é igual a uma outra raiz. Ela é cúbica. Dentro ela tem uma outra que é cúbica. Dentro ela tem uma outra que é quarta, de 74. Como que eu faço para verificar se isso é verdade ou mentira? Primeira coisa, eu vou transformar isso daqui em uma única raiz, né? Tanto esse lado quanto esse daqui. Como aqui eu sei que é 2, e aí, da formulazinha, ó, sempre que eu tenho uma raiz n dentro de outra raiz m, eu vou apenas multiplicar quem? Os índices. N vezes m. Tá certo? Então, é só multiplicar aqui, ó, o índice. Então, essa raiz aqui vai ficar uma raiz de 24, né? Uma raiz de índice 24. E dentro, 74. E essa daqui? Essa daqui vai ficar 12. 12 vezes 3. Não vai dar 24. 9, 36. Isso aí. Então, eu posso concluir que essa primeira é bem diferente da segunda. Não são verdadeiras. É falsa. Beleza? Deixa eu falar um pouquinho sobre simplificação.
E aí a gente encerra a nossa aula hoje. Só vou pegar um exemplo aqui, ó. Boa essa daqui, ó. Questão 37, da página 26. Só como exemplo aqui, ó. 37. A questão 37, ele pede o seguinte: determine o valor de cada lacuna aí, sem preencher, de acordo com a raiz, né? Então, na letra A, ele tem raiz quadrada de 175, vai dar um número, né? Que eu não sei qual é, raiz de 7. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor esse 175. Vou fazer aqui no cantinho. 175 não dá por 2. Não dá por 2, vou tentar por 3. Para ver se vai dar por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Se eu somar aqui, ó, 1 com 7 vai dar 8, 8 com 5 vai dar 13. Então, não dá por 3. Eu só consigo simplificar esse número aqui por 5. 175 dividido para 5, vamos pensar, gente. Vamos pensar, ó. 50 é 10. 100 é 20. 150 é 30. Então aqui, ó, vai ser 150 mais 25, que é 5. Então, 35. Pô, professor, difícil, hein? Isso aqui na prática você vai fazendo mais rápido. 35 dá novamente para a gente dividir por 5. 35 para 5 dá 7. E 7 só dá por ele mesmo, que dá 1. Beleza? Então, quem vai sair da raiz? Ó, o número que sai da raiz é o que eu consigo agrupar. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada, quem vai sair da raiz vai ser o 5. Quem vai permanecer na raiz? O 7. Então, esse númerozinho aqui que a gente não sabe qual é o número 5. Beleza? Então, galera, para a gente não estender muito a nossa aula, até porque o nosso assunto hoje foi bem tranquilo, simplificação, a gente encerra aqui a nossa aula. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre as operações com radicais. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até lá. Valeu!